Eu vim a conhecer o Herbert através da irmã do baixista do Biquíni, o Sheik, né? E eu tinha voltado da Inglaterra, onde eu tinha passado 2 meses estudando para ganhar mais fluência no inglês. E aí eu volto com uma bagagem musical incrível, né? Do que estava acontecendo, a cena inglesa que estava acontecendo na época, naquele inverno de 1983. E aí eu conheço o Herbert, que estava namorando a Manu, a irmã do Sheik. E o papo, assim, né, foi uma centelha que daqui a pouquinho eram labaredas, a gente trocando mil ideias a respeito da música que estava sendo feita lá fora e tudo. E virou uma amizade. Tanto é que quando ele soube que nós estávamos ensaiando, tal, que não tínhamos nome, ele sugeriu 2 pra gente. Ele sugeriu Hipopótamos de Kart e Biquíni Cavadão. E a gente escolheu primeiro, Hipopótamos. A gente achou que ia ser legal. Mas uma semana passada, né, a gente falou assim, isso não é tão legal assim. Aí ele insistiu de novo, assim, então põe Biquíni. E a gente, Biquíni, tal. Mas a gente resolveu, né, pessoal, vai durar uma semana. E estou eu aqui explicando essa história até hoje. O Biquíni difere de muitas bandas por não ser um grupo que surgiu devido às afinidades musicais, muito pelo contrário, assim, cada um gostava de uma coisa muito diferente da outra. As nossas afinidades eram entre nós mesmos, entendeu? Nós éramos amigos, e uma vez eu vi o Herbert falar uma coisa engraçada. Ele dizia o seguinte: é mais fácil você transformar o seu amigo num músico do que um músico num amigo seu, né? E foi um pouco com base nisso que a gente acabou montando a banda. Eu me lembro, o Birita gostava de samba, o Sheik gostava de baixos bem swingados, coisas da discoteca da década de 70, e ao mesmo tempo gostava de punk. O Miguel só gostava de música clássica, né? O Coelho veio com uma bagagem mais de rock inglês e tal. E eu talvez, assim, tinha uma bagagem muito grande de música, eu ouvia música sem parar, de tudo quanto era tipo. Então era muito difícil a gente criar uma influência. A influência dos Paralamas não era nem musical, era comportamental, era a maneira como eles se colocavam diante do meio artístico, e isso nos influenciava bastante, né? Mas musicalmente, eu acho que a gente fez uma mistura, uma gororoba, que deu na sonoridade do Biquíni. O fato de nós estarmos 37 anos fazendo música juntos se dá muito pela maneira como a gente sempre lidou com tudo. Assim, sempre pensamos no Biquíni como uma entidade acima dos nossos egos, né? Então, assim, claro que já brigamos, claro que já discutimos muita lavanderia, muita lavação de roupa suja, mas a gente entende que existe uma coisa mais forte, que é exatamente essa química que nós temos. A maneira da gente fazer as nossas músicas, de como elas ficam ao final. Então isso é muito importante pra gente. É um ponto que eu não sei explicar, realmente não sei muito, assim. Eu só acho que é mais ou menos como, sabe, se hoje cada um de nós quisesse partir para uma outra carreira, com outra banda, certamente perceberia que só ia mudar as diferenças das pessoas, assim, aquilo que de repente não gostava na gente, encontraria num outro membro da banda, entende? Então, assim, seria trocar 6 por meia dúzia. E a gente mesmo com todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente sabe levar isso adiante com muita tranquilidade. A gente está ainda trabalhando bastante nesse projeto de releituras, e são sempre canções dos últimos 20 anos. As pessoas, quando pensam na história do Biquíni, pensam muito nos primeiros anos da carreira da gente, e de músicas clássicas como Timidez, como Impossível, né? Mas a vontade foi grande de fazer, então, uma revisão de músicas de um passado recente. E nós devemos continuar com esse projeto do 12 de junho até o final do ano. Devemos lançar mais singles, lançamos Vou Te Levar Comigo, e as próximas 3 músicas, elas são mais, digamos assim, lado B, sabe? Assim, não tocaram tanto no rádio e tal, mas a gente fez uma garimpada nisso também, que foi bem legal. E, assim, o que mais vamos fazer? Tem muita coisa para fazer, na verdade. E a gente está esquentando a ideia de repente, celebrar os 40 anos da banda com um acústico. Isso que eu posso adiantar por enquanto. O famoso acústico que a gente sempre adiou o tempo todo, porque sempre aparecia alguma coisa para botar na frente. Então, de uma forma até interessante, esse próprio projeto 12 de junho é meio um flerte com esse acústico, né? Assim, a gente já
fica meio que buscando ideias, sonoridades, é bem legal. No começo havia uma vontade muito grande da gente estar por dentro do novo meio de veiculação da música, né? Então, assim, pensa, a gente começa com cassete, LP, depois vem o CD, depois vem o download gratuito de música, depois o download pago, o streaming. E a gente sempre se preocupando em fazer isso, a gente mesmo propôs, na época também pendrive, né? O Bikini viu uma proposta interessante nisso, lançou um disco em pendrive. Mas a verdade é que o Coelho disse tudo, sabe? O mais importante é a música estar no coração das pessoas. Então, mesmo com toda essa tecnologia, eu acho que a gente humanizou mais esse ponto. E o mais importante para a gente hoje é fazer com que a música chegue ao coração. Porque uma vez lá, não tem como você tirar, sabe? Não vai ter nada que deixe aquela música obsoleta. Ela faz parte da história e da trilha sonora das pessoas. Uma das maiores reclamações que eu tinha na década de 90 era que a gente, ao lançar um disco de 14 faixas, a gente normalmente apresentava uma faixa de lançamento, era um tiro que tinha que ser certeiro. Se aquele tiro desse certo, a gente teria a chance de mostrar uma segunda faixa. Se aquela segunda faixa desse certo, a gente estaria pensando numa terceira faixa. E, nossa, você estourar 3 músicas de um disco já seria um milagre, entendeu? E acontecia muitas coisas do tipo, a gente lançar um disco, tocava a primeira música, aí a gente lançava no final do ano, então em fevereiro a gente já vinha mostrar a música, uma segunda música de trabalho para radialistas, para televisão e tudo mais. E aí a pessoa falou assim, o disco está velho. Como o disco está velho, cara? A gente acabou de lançar. Mas já acontecia muito isso. Então essa coisa de você lançar paulatinamente, ela resolve um problema, sabe? Eu sempre pensava nisso, assim, se a gente lançasse um single, depois outro, e depois outro, a gente teria lançado todas as músicas que a gente queria daquele álbum com muito mais tranquilidade. É um menu degustação, né? Mas eu sinto, por outro lado, a falta do conjunto total da obra. Eu ainda sou um ávido consumidor de LPs e de álbuns, sabe? Eu gosto de entender qual é a sequência. Eu gosto de entender até o porquê da ordem do disco ser assim. Quando eu comecei a me interessar por música, eu só conseguia ter as músicas se eu comprasse os discos, se eu conseguisse gravar com uma fita cassete do que estava tocando no rádio, ou então encontrasse um amigo que tivesse aquele disco que eu estava tanto querendo ouvir para poder gravar dele. Então era assim, era muito difícil. Eu me lembro que eu li às vezes a respeito de uma banda que eu gostava muito e falava, caramba, olha só, quando é que eu vou ter a chance de ouvir o lado B que eles botaram somente naquele compacto que saiu lá fora, que nunca vai sair aqui em disco? Era sempre uma dúvida muito grande. Quando a gente, através da internet hoje, consegue ouvir todo o material disponível, isso é muito interessante. Eu sou realmente um consumidor disso. Eu tenho usado, inclusive, a busca, por exemplo, nas plataformas. É muito interessante. Às vezes eu escrevo o nome de uma música e vejo quantas versões aquela música tem e fico só saboreando, sabe? Tipo, um dia inteiro ouvindo a mesma música, só que em várias versões diferentes. É muito divertido. Nós estamos caminhando para esse processo, né? Porque acho que ainda as plataformas cobram um valor talvez alto às vezes para as pessoas, né? Mas as pessoas podem também ouvir em outras plataformas com propaganda no meio. Tem sido, mas é uma vitória ao longo desse tempo todo. Em 1995, a gente, quando começa a fazer a busca por um domínio, a gente não buscou biquinicavadão.com.br, a gente botou biquini.com.br. Quando o Shake sai no ano de 2000, o primeiro disco da gente sem o Shake, o Coelho até sugeriu que tirássemos o nome do Cavadão para que desse uma nova cara, para que fosse um novo biquíni, diferente daquele Biquini Cavadão, uma vez que tínhamos tido uma mudança na nossa formação. Mas eu falava que não, eu achava que a gente tinha que continuar com o nome do Biquini Cavadão, mas você passa a notar que a gente passou a escrever biquíni sempre, né, com mais ênfase, e Cavadão sempre menos. Com o sucesso da banda, né, ao longo desses anos todos, o grito de guerra sempre foi biquíni, biquíni, biquíni. E aí a gente faz um teste. A gente lança Ilustre Guerreiro, né, no disco de 2018, só escrito biquíni na capa. Ninguém comentou nada.
Ninguém, sabe? Ninguém falou, pô, por que só está escrito biquíni na capa? Ninguém falou nada. Então, assim, agora que a gente anunciou, eu falei assim, não, olha, realmente não faz sentido, a gente vai colocar só biquíni, não vai ter cavadão. Ah, por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Mas é isso, sabe? Claro, as pessoas vão poder escolher, pode ficar com biquíni e cavadão, o cavadão é do coração, mas pra gente fica mais fácil. A gente se chama biquíni. A gente tem seguido uma certa sequência lógica, né? A gente tem gravado músicas inéditas, depois a gente gosta de fazer releituras das mais variadas, e aí a gente gosta também de fazer registro ao vivo. São propostas bem diferentes. A gente lançou um disco de músicas inéditas, como é o caso do As Voltas que o Mundo Dá, como é o caso de Através dos Tempos, como é o caso de Roda Gigante. Lançamos discos tributo, como é o caso de Ilustre Guerreiro, 80 volume 2. Fizemos shows ao vivo e gravamos esses shows ao vivo, como é o caso do DVD de Fortaleza, como é o caso de Me Leve Sem Destino e Ilustre Guerreiro ao vivo. Então, assim, tem essa lógica. E depois de gravar Através dos Tempos, veio essa ideia de fazer uma releitura, mas não uma releitura de alguém, de um cara como Herbert Viana, ou de uma década, e sim do nosso próprio trabalho romântico, né? Assim, especialmente romântico, por isso fazer um trabalho como o 12 de junho. É isso que a gente fez, a gente começou com um EP, mas a gente vai estender isso, deve virar um disco inteiro, né, até o final do ano.